Olá, amante do terror. Hoje eu vim aqui trazer mais um E se, e dessa vez, como no título, e se a Fundação fosse descoberta? Claro, isso considerando que no universo SCP ninguém sabe da existência da Fundação SCP, além do governo. Então vamos ver o que aconteceria se caso a existência da Fundação fosse espalhada pelo mundo. E não esqueça de ler a descrição antes de ver esse vídeo para evitar comentários desagradáveis. Bem, não é que as pessoas desse universo realmente não saibam da sua existência, até porque a Fundação SCP é tipo a Área 51. Todos sabem que existe, mas ninguém sabe realmente o que acontece lá dentro. Então inventam teorias para tentar explicar acontecimentos. Mas a Fundação é mais esperta do que imaginam, porque ela sabia que uma hora ou outra ela iria acabar sendo descoberta. Então o que eles fizeram? Eles expõem tudo, ou quase tudo, num site próprio. E as pessoas pensam que é tudo fictício, até porque eles mesmos falam que é. Mas não é bem assim que o jogo funciona. Então eu vou dividir em 3 fases, explicando passo a passo o que aconteceria se caso um evento desse viesse a acontecer. Fase 1. A descoberta. Alguém, talvez um ex-funcionário da Fundação ou das outras organizações, vazou tudo sobre ela, inclusive da existência de anomalias existentes por todo o mundo. Pode ter sido por vingança, mas o motivo não importa. O que importa é o ato. Primeiramente, os humanos não iriam acreditar, obviamente, até porque eles já têm conhecimento sobre a Fundação e sabem que ela é fictícia. Porém, as coisas iriam ficar estranhas rápido. As informações deste alguém iriam ser muito específicas e muito confidenciais, porque eram informações onde nem o próprio site divulgava, mas ainda assim não eram suficientes para convencer a população de que isso era real. As informações não, mas os vídeos, sim. Vários vídeos iriam ser divulgados com os SCPs. Vídeos gravados secretamente com alguma câmera escondida que mostravam os SCPs contidos ou a força-tarefa os contendo. Mas é claro, muitos iriam achar que era montagem, um vídeo manipulado. Porém, existem profissionais que usam certas ferramentas de identificação para saber se um vídeo sofreu manipulações ou não. Inteligências artificiais e algoritmos também ajudam. E quando souberem que aqueles vídeos são brutos, ou seja, sem nenhuma edição, é aí que a brincadeira começa a ficar interessante, dando início à fase 2. Fase 2. O conflito e o caos. Depois de um certo tempo, questão de semanas, pouco a pouco as pessoas iriam começar a desconfiar se aquilo tudo realmente não passava de ficção, e cada vez mais provas da verdade iriam aparecendo. E claro, o conflito iria começar. Mas que conflito? Todos os tipos. Conflito interno dentro da Fundação, com os funcionários de alto e baixo escalão discutindo o que iria acontecer e o que iriam fazer agora. Conflito na população, com diversos boatos e fatos circulando pela boca do povo, diversas manifestações pacíficas e agressivas tomando conta das ruas, o governo tentando acobertar sem sucesso, acabando entrando em colapso também. O caos aos poucos iria se instalando por todos os lugares do mundo. As pessoas iriam ficar com medo, pois sabiam que não estavam sozinhas no mundo e ao mesmo tempo enraivecidas por todo esse tempo estarem sendo enganadas, achando que estava tudo bem, mas na verdade não estava. Quanto mais as pessoas vão descobrindo a verdade, mais informações vão sendo vazadas e já não há discrepância entre a verdade e o boato. Tudo virou a mesma coisa a essa altura, e ninguém mais sabe o que fazer agora que a Fundação foi exposta como sendo algo real. As pessoas iriam com toda certeza tentar fazer o mesmo que quase fizeram com a Área 51. Elas tentariam de todas as formas invadir algum site desconhecido até então. Muitos deles estão no meio do deserto ou em locais subterrâneos. E é claro, depois disso, eles não seriam mais tão secretos assim.
Com o caos instalado, pessoas morrendo, governos quebrados, ruas fechadas, organizações inimigas tomando proveito, só resta para a Fundação ir para a fase 3. Fase 3. A reversão. Agora a missão da Fundação seria dar um jeito de reverter tudo isso. E, para isso, ela tem alguns jeitos. Eu não posso conhecer todos, mas sei de 3 planos para que ela pudesse acabar com todo esse caos gerado pela sua exposição. O plano A seria tentar apaziguar a situação, finalmente revelando toda a verdade agora que as informações vazaram. Não seria nada fácil, e eles ainda assim omitiriam muitas coisas. Mas eu acho que com o tempo, tudo iria se estabilizar se a Fundação afirmasse para a população de que tudo estava sob controle e que não precisavam se preocupar. Tudo voltaria quase ao normal, porque agora as pessoas saberiam sobre a existência das organizações e das anomalias, mas continuariam vivendo suas vidas. Mas é claro, para isso precisaria de tempo, e tempo é uma coisa que a Fundação não tem nesse momento. Então, caso não desse certo, ela iria para o plano B. O plano B, caso o plano A não desse certo, seria fazer a mesma coisa que aconteceu no diário do SCP-5000, ou seja, eles não teriam alternativa senão a exterminação da humanidade. Porém, contudo, todavia, teria uma diferença entre esta fundação e a fundação da realidade do SCP-5000. Eles não fariam isso sem um plano, e o plano se chama SCP-2000, o Deus Ex Machina, uma instalação subterrânea que tem uma única e complicada função: restaurar a humanidade. É uma máquina que é capaz de gerar 100.000 humanos por dia e será usada em um caso de cenário de extinção em massa. A Fundação iria libertar os SCPs que podem exterminar, porém que eles têm controle e sabem que podem os conter de novo. E quando fizerem isso, vão restaurar a humanidade com o SCP-2000, porém sem as memórias sobre a existência da Fundação. E ainda tem o Plano C. Utilizando o diário de Pietro Wilson e as configurações do traje, eles poderiam replicá-lo e mandar um Classe D fazer exatamente a mesma coisa que Pietro fez, que foi mandar SCP-55 ao SCP-579. Quem assistiu o vídeo do SCP-5000 sabe que os efeitos do SCP-55 com o SCP-579 podem resetar a linha do tempo de alguma forma, assim voltando para quando a humanidade ainda não sabia da sua existência. Mas para que serviria o traje? Não para proteger, e sim para abrigar os dados sobre o que estava acontecendo, justamente para que a próxima fundação não cometa o mesmo erro. O traje é a única coisa capaz de guardar os dados enquanto viaja no tempo. Então, na próxima linha do tempo, se é que isso faz algum sentido, a Fundação já saberia o que fazer. Eles encontrariam o traidor ou traidores, e eles seriam presos ou mortos. Ou pior, se tornariam classes D, e a Fundação tomaria o triplo de cuidado dessa vez. Então, para o melhor dos efeitos, é tudo mera ficção, ok? É tudo fictício e a Fundação SCP não existe. É sério, acredite nele, ou melhor, acredite em mim. Acredite em mim.